Gente, o Otávio Guedes acabou de confirmar. O Lula deu um nó tático na extrema-direita. O Trump, o ídolo dos bolsonaristas, passou um verdadeiro atestado de vigor e energia para o nosso presidente. Enquanto o Flávio Bolsonaro tenta vender a imagem de Opala velho, o próprio Trump se rendeu ao dinamismo do Lula no Salão Oval. É a diplomacia da inteligência deixando o clã Bolsonaro sem chão. Vamos entender esse checkmate agora. Porque o Trump se manifestou na sua rede social, como de costume, e talvez o único adjetivo que ele tenha usado era dinâmico, né? Vigoroso, etc, etc. Ele que fez uma campanha, apesar da proximidade de idade, com o Biden, que ele chama, né? O Joe Biden. É o Sleep Joe. Sleep Joe, que não conseguia ali governar por conta da idade. É uma idade parecida com o do Lula, até do próprio Trump, mas parecida com o do Lula. E o Lula já tinha sido chamado de Opala velho pelo Flávio Bolsonaro, que vai explorar na campanha essa ideia de juventude. O Flávio Bolsonaro vive fazendo dancinha na rede social, até mandaram ele parar com isso, que disseram que ele estava fazendo campanha para a dança dos famosos, mas era um jeito assim de mostrar uma juventude, um vigor que o Lula não teria. Então me chamou a atenção esse, digamos assim, atestado de vigor que o Trump deu a Lula. Mas isso aí, a campanha, aí agora a gente está falando de campanha, né? Campanha de um e campanha de outro. A campanha de Lula acha que isso não traz ganhos, que o que traz ganhos de imagem é alguém que defendeu a soberania do Brasil, não se curvou, mas dialoga com o líder da extrema-direita mundial. Então fazia uma diferença que o Flávio Bolsonaro não teria essa estatura para lidar com líderes, inclusive antagônicos a ele. Então esse é o principal, a história de vigor. A campanha do Lula achou engraçadinho, mas ponto. Não é o principal. É explorar que o Lula, a imagem de um Lula que dialoga até com digamos assim, não um oponente, mas alguém de quem ele discorda e critica, e que Flávio Bolsonaro não teria essa estatura. Na verdade, eu não estava no Salão Oval para ouvir as duas conversas. Mas relatos assim dão conta que o Lula sempre busca uma aproximação por identidade. Então, com George W. Bush, ele falou: nós somos dois improváveis, presidentes improváveis. Você que era tido ali como o filho bobo do George Bush, não sei o quê, e eu, um metalúrgico, passei fome, parará, parará. E com o Trump, me disseram, mas, repito, não estava lá para ouvir, então a fonte não é direta, ele teria usado o seguinte argumento: nós dois somos perseguidos pela justiça. Que o Trump também, durante o governo Biden, criticou muito da lawfare, né? Da perseguição da justiça. Então ele disse que os dois tinham sido vítimas disso e com isso conseguiu uma empatia. Obama, já que você está nessa pegada, e o Obama? Obama e Lula no Salão ele Oval. Criticou ontem o Obama, você viu? E para mim isso foi uma esperteza. Mas de qualquer maneira a relação do Lula com George W. Bush era melhor do que com o Obama. Não, o Obama teve o caso da espionagem em cima da Dilma, né? Então isso aí estremeceu. E o Lula ontem não criticou diretamente, mas disse que quando ele foi no Irã fazer um acordo melhor do que o Obama, então, de certa maneira, criticou o acordo do Obama. É o acordo que envolveu a Turquia em 2010. Ele e o Orbán? Já era? Já era Orbán, né? já. Então, aí ele critica o acordo... Orbán não, Erdogan. Tá. Orbán é da Hungria. É da Hungria. Aí ele critica o acordo Irã-Obama, que o Trump já fala. E diz também que Obama ligou para Deus e o mundo para impedir dele chegar no Irã. Então ele, esperteza política. Agora está faltando eu dar o lado do Flávio Bolsonaro. O que é a campanha? A campanha se apegou à campanha do Flávio Bolsonaro, né? Ou pelo menos os bolsonaristas nas redes sociais se apegaram ao fato de que não houve a coletiva no Salão Oval. Então que está tudo muito misterioso. Isso é o que eles estão
não... É uma derrota para eles. É a derrota total. Então eles estão dizendo o seguinte, olha, está tudo muito misterioso, por que não houve... Mas não ter coletiva para o Brasil é bom, porque os problemas surgem nas coletivas com o Donald Trump. E o Lula solto não dá nem para entender esse argumento. O Lula solto é um problema. Eles passaram um tempo dizendo que eles eram os interlocutores, eles tinham... A gente já contou isso aqui várias vezes, a gente já trouxe essa linha do tempo. Aí eles conseguiram a Magnitsky e as tarifas no ano passado. Aí vem o Lula, enfrenta, não cede, consegue a retirada ali no final do ano e consegue o que mais irritou os bolsonaristas, que foi o Trump dizendo que teve química com o Lula. Então isso para eles foi a cara da derrota. Aí essa foi a de 2025. Se eu tiver esquecido alguma coisa aqui, vocês me complementam. A de agora foi esse encontro. E como o Guga já contou aqui várias vezes, você tem que reconhecer, mesmo que o Guga é especializado em agenda internacional. É uma vitória e é histórico. Não, a vitória a gente sabe, porque a gente cobre política. Eu tô falando que é histórico. O presidente ser recebido dessa forma, e foi lá, ficou 3 horas. Eu contei aqui, a expectativa do governo brasileiro era de uma reunião rápida. Durou 3 horas a reunião. E saiu de lá rindo, saiu de lá com um post. André? Assim, o que a gente tem de oficial é isso aí. E a foto pro Lula foi ótima. A foto para os bolsonaristas, a cara da derrota. A foto é o mais importante de todo encontro. Quer dizer, você marcar uma posição de que tem interlocução com o presidente dos Estados Unidos, que tem espaço para diálogo com ele. No que diz respeito à questão da coletiva, me parece que uma coletiva é ruim... seria ruim para o Brasil, tanto por causa do Trump, que eventualmente ele pode falar coisas que saem do controle, pode gerar algum tipo de embaraço, quanto do próprio ponto de vista do Lula, que também volta e meia tem se enrolado quando fala de improviso. O Lula e outras lideranças já verbalizaram que o Trump é outro sem as câmeras. Quer dizer, quando você tem ali uma conversa mais pessoal, etc., a coisa tende a fluir um pouco melhor. Nesse sentido, o próprio rei Charles, quando esteve na Casa Branca semana passada... Charles o Rei. Você não consegue, também pediu, para que você não tivesse ali realmente uma coletiva, também queriam conversas um pouco mais controladas. Acho que algumas lideranças internacionais também têm percebido que essa é uma abordagem mais inteligente quando se trata de Donald Trump. Olha, é fascinante ver como a realidade atropela a narrativa bolsonarista. Faz tempo que o Flávio Bolsonaro e sua turma tentam emplacar aquela história de que o Lula não tem saúde, que está velho, que não aguenta o tranco. O Flávio chega ao ridículo de fazer dancinha em rede social para tentar parecer jovem, sendo que até os aliados pediram para ele parar com esse mico, né? Mas aí vem o Donald Trump, o norte dessa gente, e diz com todas as letras que o Lula é dinâmico e vigoroso. É o maior cala-a-boca da história recente. O ponto central aqui, e que a gente precisa celebrar como progressistas, não é só o elogio físico, é a estatura política. A campanha do Lula acertou em cheio. O que importa não é apenas o comentário do Trump, mas o fato de o Brasil ter um presidente que defende nossa soberania, que não se curva, mas que sabe dialogar até com quem é o oposto dele. Enquanto o bolsonarismo vivia de bater continência para a bandeira americana sem ganhar nada em troca, o Lula senta na mesa como igual. O Lula tem essa manha política, essa esperteza de encontrar pontos de identidade. Ele fez isso com o Bush lá atrás e agora repetiu a dose com o Trump, usando a narrativa da perseguição judicial para criar uma empatia imediata. Isso não é ser aliado do Trump, é ser estrategista. É usar a política para abrir portas que o ódio havia lacrado. Vocês viram o desespero dos bolsonaristas nas redes? Eles tentaram se apegar ao fato de não ter tido coletiva de imprensa para dizer que o encontro foi misterioso. Gente, é a cara da derrota. Eles passaram anos dizendo que eram os únicos interlocutores do Trump, e agora assistem ao Lula passar 3 horas dentro do Salão Oval, saindo de lá rindo e com a imagem fortalecida. A estratégia de não ter coletiva, como o pessoal comentou na Globo News, foi um lance de mestre. Com Trump, as câmeras são um palanque perigoso. Sem os holofotes, a conversa flui e o Brasil avança. É a diplomacia da maturidade. No fim das contas, a foto do Lula no Salão Oval é o pior pesadelo do clã Bolsonaro. É a prova de que o Lula tem trânsito, tem respeito e, acima de tudo, tem uma habilidade que falta totalmente ao Flávio: a capacidade de lidar com líderes antagônicos sem perder a dignidade. O tal Opala velho está dando um banho de motor em muito carro zero por aí. O Brasil voltou a ter um presidente de verdade, e a extrema-direita agora só tem as dancinhas do Flávio para tentar se consolar.
É a vitória da política sobre o amadorismo.